Eu calço é 37. Meu pai me dá 36. Não, peraí, acho melhor essa daqui. É preciso amar. Você me diz que seus pais não entendem. Não, meus queridos amigos. Graças a Deus eu não vou obrigar vocês hoje a ficar me escutando cantar. E esse não é o meu ofício. Claro que nós estamos aqui hoje para falar de um tema que tem, de certa forma, relação com essas duas músicas, né? Ou melhor, essas duas músicas têm relação com este tema. Hoje nós vamos falar, meus queridos, de conflito. Mais precisamente, vamos falar do conflito entre as gerações. Não, para quem pensa que eu vou usar esses termos pejorativos como geração raiz, geração Nutella, pode tirar o cavalinho da chuva. Nós não trabalhamos dessa maneira. Porém, sabemos, né, que termos pejorativos como esse são aí de alguma forma bem relevantes quando a gente pensa quando pensamos em exemplos, né, para poder de alguma forma ilustrar a intensidade desse tipo de conflito. Quando a gente fala também de conflito entre gerações, inevitavelmente pensamos: será que o conflito de gerações refere-se aí aos conflitos existentes entre pais e filhos? Bom, também trata-se desse tipo de conflito, mas não é somente neste âmbito, tá? Que estamos falando aí de conflito de gerações. Nós estamos falando de gerações aí de uma maneira bem abrangente. A geração de 80, a gente vê muito na internet, muitos memes dessa geração, exemplificando, né, ilustrando de maneira bem clara esse tipo de conflito, quando eles falam: naquele tempo era melhor as coisas, a gente podia brincar até tarde na rua, e por aí vai, né? Que as brincadeiras eram melhores, e assim segue. Bom, tem sempre aí uma tentativa dentro desses conflitos, meio que de fortalecer aquilo que é tradicional, né? E desmerecer aquilo que é de alguma forma moderno, que é novo, que é novidade. Há sempre essa tentativa, né, dentro desses conflitos. Como o exemplo que eu citei aí, geração raiz e geração Nutella, né? Quando você vê vídeos, memes fazendo, é, é, fazendo referência a, a esses termos, né? A gente percebe que existe aí sempre um desfavorecimento, né? Um desmerecimento daquilo que é novo. Por outro lado, é muito comum, eu próprio vivencio isso diariamente, né? Tenho muitos amigos, muitos seguidores, muitas pessoas com quem eu converso cotidianamente e diariamente, e a gente percebe que muitas pessoas elas têm uma certa dificuldade para aceitar aquilo que é novo, tá? Bom, e muitas vezes a gente fica meio que de canto observando essa situação e tentando entender, né, de que maneira isso está atrapalhando o nosso processo de desenvolvimento, o nosso processo de evolução e até o entendimento entre as relações. Pais que trazem filhos para a terapia porque não conseguem conversar com eles, porque não conseguem entender eles, porque não conseguem um nível de compreensão mútua, né? Ou seja, pais que não compreendem filhos, filhos que não compreendem pais. E por aí vai. E aí muitos me perguntam: o que está acontecendo? Onde foi que eu errei com o meu filho? Filhos que chegam em mim
principalmente adolescentes. Ah, meu pai não entende nada do que eu faço, meu pai não entende o que eu quero, meu pai não entende o que eu penso. E a gente, no meio desse conflito, tentando criar uma mediação de entendimento entre as duas partes, obrigatoriamente somos obrigados a entender a origem desse tipo de desentendimento. E aí, buscando, a gente acaba descobrindo que por trás disso tudo existe uma palavrinha muito amiga de nossos vídeos aqui, muito citada nos nossos vídeos, né? Uma palavrinha muito querida, nossa, chamada resistência, né? Novamente aí, por trás disso, a gente tem as resistências psíquicas trabalhando, as resistências que trabalham no sentido de evitar que a mudança aconteça. Roberto, como assim? Vamos lá, vamos entender isso juntos. Bom, a geração mais tradicionalista considera que toda experiência adquirida no decorrer de sua atividade é a experiência que está mais certa. E até usam, né, o termo, nós somos a voz da experiência, nós temos mais experiência, nós sabemos mais. No entanto, nós sabemos que o mundo muda. E para aqueles que resistem às mudanças, o sofrimento sempre aparece. O sofrimento vai se tornando um companheiro constante, um companheiro inseparável. Por que isso acontece? Nós temos que estar em equilíbrio com o ambiente no qual estamos inseridos. Se por algum motivo, por algum evento, nós entramos em desequilíbrio com esse ambiente, isso vai gerar sofrimento, porque o ambiente não muda para agradar a gente, certo? A gente que tem que mudar para se adaptar às mudanças que o ambiente traz. E aí, se a gente resiste à mudança, o que vai acontecer? Nós vamos sofrer. Por isso que nós dizemos que o conservadorismo, aquilo que tem necessidade de tradicionalizar tudo, de tradicionalizar a realidade, é um problema. Por quê? Porque o mundo muda, o mundo está em contínua mudança. Então eu não posso, por exemplo, olhar e dizer, agora com esse negócio de celular, com esse negócio de tablet, as pessoas não conversam mais. As pessoas conversam sim, só que conversam pelo celular. Ah, mas não tem mais o contato pessoal. Olha, se o contato pessoal está reduzido, o problema não está na tecnologia propriamente dita, tá? Não é a tecnologia que é uma ameaça. A tecnologia é uma ferramenta que é utilizada para melhorar a nossa vida. Se nós estamos utilizando de maneira adequada, o problema não é a tecnologia. Talvez o problema esteja na gente. Não é verdade? Talvez não, com toda certeza. Afinal, a tecnologia ela precisa ser manuseada e quem manuseia ela é o ser humano. Então, toda essa resistência, né, que os conservadores têm em relação à mudança provoca uma série de problemas. O primeiro deles é esse, é a incompatibilidade com a realidade. Eu não posso negar uma coisa que está aí. Quanto mais eu nego ela, quanto mais eu tento mudar aquilo que não pode ser mudado, quem vai sofrer mais sou eu mesmo, que estou nadando contra a corrente, dando murro em ponta de faca, como se diz, de uma maneira aí mais comum, correto? Então, assim, uma outra questão que nós temos aí de problema quando nós falamos de tradicionalismo, quando nós falamos de conservadorismo, é a dificuldade de passar, né, os conhecimentos para as novas gerações, porque consideram que seus conhecimentos são melhores. Então, é importante a gente sempre lembrar aquele velho ensinamento do nosso digníssimo Paulo Freire, né? Grande educador, que deixa claro, o bom mestre é aquele que ensina para o seu aluno e o bom aluno é aquele que ensina para o seu mestre como aprender.
Ou seja, nós estamos falando de troca, né? Existe uma troca aí. Então, as gerações mais novas também, as gerações mais novas também têm o que passar para as gerações mais antigas e vice-versa. Por um lado, nós temos a tradição, que é importante, sim, nós temos que saber de onde viemos, mas também precisamos entender para onde estamos indo. E juntos, né, as gerações mais novas e as gerações mais antigas precisam se unir e se complementar e se conectar no sentido de criarem um mundo melhor para todos. Afinal, o mundo não é feito só de filhos e o mundo não é feito de pais. E ambos precisam entender que todo tempo tem o seu grau de evolução e de aprendizagem que é necessário para a humanidade. Correto? E assim, nesse sentido de mútua complementariedade e mútuo entendimento e mútuo aprendizado, vamos evoluindo juntos, todas as gerações. Tanto os mais jovens têm algo bom para ensinar, quanto os mais antigos também. O que precisa é o respeito. O respeito é a chave principal dentro dessa relação. A gente precisa respeitar o que os mais jovens têm para oferecer, precisamos respeitar também o que os mais velhos têm para ensinar e, juntando tudo isso, criar um mundo melhor a partir dos conhecimentos que cada um oferece. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Quem quiser interagir pode comentar, mandar as perguntas no diálogo, mandar as perguntas nos comentários, dialogar, né, sempre de maneira respeitosa, respeitando a opinião do outro, e assim vamos seguindo todos juntos. Até breve, meus queridos.